Alguém aqui já leu esse livro? Levanta a mão. Muito pouca gente. Quem tem esse livro em casa, levanta a mão. Mais gente. Por favor, compre esse livro. Esse livro é fantástico. Fantástico. Foi escrito há mais de 150 anos atrás. E hoje a ciência está usando esse livro. Vou contar a experiência da minha prima só. Eu posso contar muitas histórias, mas o tempo está voando. Tem uma prima que estava com início de obesidade, início de diabetes, pressão alta, colesterol alto. E ela achava que o problema era os médicos que não estavam sabendo cuidar. Santo de casa não faz milagre, né? Já passei muita coisa para ela, mas tudo bem. Descobri um endocrinologista aqui em São Paulo, caríssimo, demorava tempo para conseguir vê-lo. Marcou a consulta, trouxe os exames e foi vê-lo. Ele, olhando os exames dela, começou a escrever a sugestão dele. Né? E ela, curiosa para saber o que ele estava escrevendo, começou a ler. E ela reconheceu os 8 remédios de Deus. Vocês sabem do que eu estou falando? Ar puro, luz solar, exercício, água, o sono, né? Confiança em Deus, a temperança. Ela pensou, esse médico deve ser adventista. Porque esses são os escritos da Ellen White, os 8 remédios de Deus. Ela pergunta, por um acaso o senhor é adventista? Ele falou, não sou nem cristão, eu sou ateu. Por quê? A senhora é adventista? Ela falou, sou. Pegou o papel, dobrou o papel, pôs no lixo. Falou, minha senhora, com todo respeito, a senhora já ouviu falar de Ellen White? Já. A senhora, por um acaso, tem o livro Ciência do Bom Viver? Tem. Ela disse que ela queria morrer, queria se enfiar debaixo da cama. Ela passou uma vergonha, um vexame tão grande. Ele falou, então, por favor, vá embora para casa, leia esse livro e coloque em prática. Eu uso esse livro para curar os meus pacientes. A senhora não vai precisar pagar um médico caro, vir para São Paulo. A senhora vai ter saúde, a senhora aplicar os princípios que estão escritos nesse livro. Leiam. Você tem em casa, leia. Se não tem, compre. Isso é investimento na sua saúde. É fantástico. Aí eu fui, aí quando foi no dia 2 de janeiro de 2010, eles me ligaram que era para mim ser internada. Aí foi que eu conheci a doutora Estefânia, que ela é reumatologista. Aí ela falou para mim assim que pelo meu histórico, eu poderia ter uma doença séria ou não. Ela não falou para mim assim, a princípio não é isso. Ela falou assim para mim, na hora que ela me internou, né? Ela falou assim que os melhores casos vão para ela. Que ela adorava isso. Que eu era um caso muito bom que eu estava indo para ela. E que ela ia me virar no avesso, mas ela ia descobrir o que eu tinha. Aí eu falei para ela, a senhora vai me matar? Ela falou, não, eu vou te virar no avesso. Aí foi feito todos os exames. Foram feitos 8 biópsias, porque eu estava cheio de nódulos no corpo e as manchas muito feias, né? E aí ela me passou para uma dermato, que a dermato fez, colheu as biópsias, tudo, que ela fez um exame de sangue, que eu fiquei o dia inteiro colhendo exame de sangue. Me deram um banho num sabão especial, aí de 2 em 2 horas eles vinham colher exame de sangue. Aí depois de 3 dias ela veio, porque eu pedi para ela, no dia que meu esposo me deixou lá, aí ele pediu para ela, quando soubesse que eu tinha, né, dado o diagnóstico, ele queria saber. Só que eu pedi para ela, falei, doutora, eu quero que a senhora fale para mim a verdade. Não quero que meu esposo me conta primeiro, né? Para chegar aquela coisa, né? Então eu quero saber pela senhora. Eu sou paciente, eu tenho todo o direito de saber o que está acontecendo comigo. Ela falou, tá. Ela falou, você quer saber? Eu falei, quero, então eu vou te falar. Aí foi que depois de uma semana que eu estava lá, ela veio com todos os resultados. Foi que ela falou para mim. Ela falou assim, você quer saber o que você tem? Eu falei, eu quero. Porque senão a gente liga pro seu esposo, aí eu converso com ele. Eu falei, não, eu quero saber o que eu tenho. Eu vou morrer, porque pra mim, eu já ia morrer em pouco tempo. Porque uma pessoa que fazia tudo, tinha uma vida
Você trabalhava, você fazia tudo. De repente, você ficar entrevada numa cama é a pior coisa que tem para um ser humano. Então, para mim, assim, que eu já estava, né, morta praticamente. Aí foi que ela falou para mim, se você quiser viver ou morrer, vai depender de você. Não vai depender de mim, nem de seu marido, nem de ninguém. Vai depender exclusivamente de você. Porque você tem uma doença rara, né? E você tem lúpus. Só que o lúpus que você tem é um lúpus agressivo, que você vai ter que começar um tratamento com umas drogas pesadas, porque você já está num estágio bem avançado, pode se virar uma leucemia e você pode morrer. Mas eu vou te tratar de duas formas. Ela falou, eu vou te tratar com a medicação alopática, foi esse o termo que ela usou, que são os remédios, né, que nós temos aqui, que você vai ter que consumi-los, só que você não vai ficar para toda a vida com ele. Se você quiser viver 1 ano, você vai ficar só na medicação. Mas se você quiser viver 100 anos, você vai mudar a sua alimentação também. Ela falou para mim. Porque ela falou assim que o ser humano é igual o peixe, que está morrendo pela boca. E se eu quisesse continuar morrendo, ela falou, se você quiser morrer, vai depender de você. Eu falei, como assim? Ela falou assim, a partir de hoje vai vir uma nutricionista aqui, eu já chamei ela vai vir aqui. Nós temos aqui no hospital um tratamento que eu vou fazer com você. Aqui na Unicamp, nós vamos fazer com você um tratamento de medicação e de alimentação. A partir de hoje, ela falou, dona Marta, a partir de hoje a senhora não vai mais consumir açúcar, não vai mais consumir arroz branco, não vai consumir mais farinha branca, nada de derivado de animal, nem queijo, nem ovo, nem leite, nem peixe. Aí eu até brinquei, falei pra ela, falei, mas meu sogro pesca, eu não vou comer nem um peixinho. Ela falou assim, não. Ela foi bem dura comigo. Ela falou, não. Se você quiser viver, não. Você vai fazer um tratamento com suco de uva, que é de uma marca chamada Super Bom. Quando ela falou assim pra mim, eu olhei pra ela assim, perguntei pra ela, falei, a senhora é adventista? Ela falou, não. Mas você é? Falei, sou. Ela falou, então eu vou cancelar a nutricionista, porque os adventistas sabem o que devem comer e o que não devem comer. Nessa hora eu senti assim uma dor no meu estômago, né? Eu fiquei com muita vergonha. Aí ela pegou e falou pra mim assim, eu trato os meus pacientes, porque como eu sou reumatologista, eu trato essas doenças autoimunes com o tratamento da tua igreja. Mas eu não sou adventista. Eu trato que eu já li o livro Ciências do Bom Viver, Conselhos sobre Regime Alimentar e Medicina e Salvação. Então ali tem os conselhos para uma vida. Se você quiser viver, lógico, você é adventista, você sabe, né? Aí eu falei assim, sei, né? Dei uma risadinha assim pra ela, ela falou assim, não, Marta, porque se você quiser viver, você vai ter que mudar. Alguém aqui ouviu falar do Dr. Rogério Frossard? Já? É incrível a história do Dr. Frossard. Eu vou contar, daqui a pouco eu vou contar a minha experiência com o chocolate, mas Deus me deu 2 presentes para ter vitória sobre o chocolate. Uma foi esse exercício que nós fizemos de chocolate, a outra foi o Dr. Youngberg. Ele, em vez de receitar remédios para os pacientes chegam lá doentes, ele receita comida. Agora você vai comer mais disso, não vai comer isso por enquanto. Qualquer doença, é uma coisa incrível, é apaixonante. Dr. Frossard faz o mesmo aqui no Brasil. Ele mora no Rio de Janeiro, foi fazer especialização, ele é médico, é nutrólogo, foi fazer especialização nos Estados Unidos, na Austrália. Ele, um cientista, isso eu fiquei sabendo no ano passado, eu fui fazer palestras lá em Juí, para frente de Porto Alegre, e um dos médicos lá da igreja, o doutor Adair, falou, você
tem que conhecer o Dr. Frossard. Eu falei, ok. Na hora do almoço, ele ligou para o Dr. Frossard, daí a gente fez amizade. Daí ele me contou a história, o Dr. Adair. O Dr. Adair foi num congresso no Rio de Janeiro de médicos, não tinha nada a ver com religião. Congresso Médico Nacional. E quem estava lá era o Dr. Frossard, que era o palestrante principal. Um cientista. E quando o Dr. Adair ouviu o Dr. Frossard falando, ele pensou, nossa, esse homem parece que estava usando o livro Ciência do Bom Viver. Na palestra dele, ele falou, esse homem deve ser adventista. Foi lá falar com ele, falou, nossa, que incrível, você está usando o livro Ciência do Bom Viver? O Dr. Frossard falou, como assim? Ciência, o que é isso? O livro de Ellen White. Quem é Ellen White? Uma cientista? Não, ela escreveu tudo que você está falando aí há 150 anos atrás. Ele falou, imagina, você está louco. Isso é resultado de estudos recentes. Nunca ninguém descobriu isso. Aí ele falou, não, vou te dar os livros dela de presente. Deu os livros da saúde de Ellen White para o Dr. Frossard. Ele ficou louco. Ele falou, mas como? Eu nunca ouvi falar um negócio desse. Agora a gente descobriu isso já. Ele ficou encantado. Ele comprou todos os livros de Ellen White. Ele leu todos os livros. Dr. Frossard se batizou faz uns 6 anos. É incrível. Ele é apaixonado por Ellen White. E ele é um nutrólogo. Você tem a consulta com ele, pode fazer pelo Skype. Ele vai te passar o quê? Você vai comer mais disso, menos disso. Incrível.